Professor, boa noite. Gabriel Harry, TV Coxa. Historicamente, o Coxa tinha dentro de casa uma fortaleza, né? Não era invencível dentro de casa e ficou um bom tempo, quase 5 meses, sem conseguir a vitória dentro do Couto Pereira. E hoje ela vem num jogo sólido, num jogo em que teve controle tanto ofensiva como defensivamente. Queria que você falasse como é que foi trabalhar os atletas para essa partida e já projetando essa mudança de novo de chave, né? Que agora vem o Campeonato Brasileiro e no final de semana já de novo uma semifinal de Campeonato Paranaense. É um trabalho desafiador no sentido que, com essa concentração e com o calendário congestionado, né, muitos jogos aí em sequência, a gente tem promovido essa rotatividade. Então, acaba que, em alguns momentos, o trabalho fica praticamente intercalado, né? E é um pouco diferente de você ter aqueles jogadores que vão jogar a partida, ter aquele contato diário com eles, né? Então, diante desses desafios, a equipe tem conseguido evoluir de um jogo para o outro, né? Então, do jogo do Cascavel para o primeiro jogo do Cianorte, acho que teve uma melhora razoável, e do primeiro jogo do Cianorte para esse segundo foi uma melhora bastante perceptível, em especial no primeiro tempo, né? Então, a gente fica satisfeito com a evolução. É lógico que a consistência não é a ideal, mas dentro desse cenário, bastante razoável, bastante compreensível. Acho que o mérito, no fim, é sempre dos jogadores, da seriedade, do profissionalismo, da capacidade deles de se mobilizarem, de entender a importância desse jogo para a nossa temporada, a oportunidade de passar para uma semifinal, representar o Curitiba bem, né, com essa responsabilidade dentro do cenário estadual e almejar aquilo que a gente vem falando, que é buscar a disputa do título. Boa noite, Seabra. Como é que você vê o jogo, né, tudo que aconteceu, assim, também numa competitividade interna no elenco, esse rodízio que você fala dos jogadores, e até nessa evolução que você citou, né, de uma melhora de um jogo para outro, hoje a gente percebeu atuações individuais também muito melhores do que nas partidas anteriores, e jogadores na saída de campo também falando, oh, quis mostrar meu serviço aí para o treinador. Eu acho que isso é fruto do planejamento e da forma como a gente tem oportunizado aí as minutagens para que os jogadores possam se desafiar em jogo, né? A sequência de jogo ajuda também, e a sequência de trabalho e de treino, eles vão aos poucos dominando um pouco mais a lógica e o entendimento daquilo que a gente pede. A gente também vai tendo um domínio melhor das características de como otimizar a utilização de cada jogador. Então, realmente, a gente viu hoje algumas atuações individuais que demonstraram evolução em relação aos primeiros jogos. A gente fica satisfeito com isso. A equipe vai ser forte coletivamente se os jogadores individualmente estiverem evoluindo. E essa evolução ela está sendo no sentido de ter uma entrega para o coletivo, né? Então, tanto do ponto de vista ofensivo quanto do ponto de vista defensivo, a gente tem observado esse comprometimento. E acho que quando os jogadores conseguem realmente entender esse recado e trabalhar nesse sentido, o desempenho coletivo também ajuda a devolver para o indivíduo oportunidades e cenários mais favoráveis para um desempenho individual melhor. Fernando, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco individualmente de alguns jogadores. O caso do Enzo hoje, que foi muito bem, chamou muito a atenção. O próprio Felipe Guimarães também fez uma boa partida. Quais desses atletas, desses jovens, que já estão prontos para te apoiar nessa caminhada grande que tem pela frente na Série A e tudo mais que o Curitiba vai enfrentar em 2026? O Enzo é um caso que está dentro do contexto dessa última pergunta, né? Assim, e até retomando o que eu falei em relação à evolução desde o primeiro jogo, né? Então ele foi titular no jogo contra o Cascavel, né? Jogou bastante tempo. Você vê a diferença, né, de nível de desempenho que ele apresentou hoje. É um processo também de autoconhecimento do próprio grupo, do próprio elenco. Os jogadores vão se entendendo e entendendo como um pode usar o outro melhor, como cada um funciona, quais são as virtudes.
não é só o treinador que está nesse processo, né? Eu sempre falo que isso é uma construção muito coletiva. E ele mostrou realmente uma evolução no nível de jogo, no desempenho dele, trazendo algumas características interessantes, né? De capacidade de retenção ou de pivô de primeira, bons movimentos de ruptura, quer dizer, ocasionou o lance do pênalti, né? Um desses movimentos. Também a primeira pressão com uma troca de ritmo interessante. Então, é um jogador que vem trabalhando com um nível de esforço muito elevado, a taxa de trabalho dele nos treinos é muito alta. Eu acho que ele acaba colhendo o resultado dessa forma como ele vem trabalhando. Agora, sempre o desafio é ter consistência, né? Então a gente fica feliz, é um sinal, mas a gente precisa ir acompanhando, e oportunizando e avaliando para ver realmente qual é o nível de consistência dessa evolução. Por enquanto a gente fica muito satisfeito. Felipe, acho que fez um jogo bastante aguerrido, bastante competitivo. Defensivamente, teve muitas recuperações importantes em situações de duelo que poderiam gerar situações promissoras para o adversário, né? E acho que aos poucos vai se ambientando, vai se sentindo mais à vontade, mas de uma forma geral a gente vê outros jogadores que também atuaram muito bem, né? Acho que o João fez um jogo melhor do que aqueles que vinham fazendo. Sobral teve uma grande atuação hoje também, conseguiu ser um construtor e coordenar a nossa construção ali de trás, principalmente no primeiro tempo e em algumas ações do segundo tempo. Depois, normal, cansou um pouco, a gente oportunizou outros. Então, se vocês forem ver em relação ao jogo do Cruzeiro, a gente tem uma entrada muito forte do Vini, entrou muito bem no jogo. Quer dizer, quando existe uma cultura de trabalho e todos treinam muito bem da forma como estão treinando, a tendência é que todos evoluam e que a evolução de um puxe a do outro, porque existe uma competição interna que, na verdade, é uma colaboração para que o nível de todos cresça. Então, eu atribuo muito isso, a mentalidade, a cultura de trabalho, né, e a qualidade dos treinos que os jogadores vêm fazendo. Boa noite, Seabra. Até falando a respeito de mais de um jogador, o Alisson, né, no jogo contra a equipe do Cianorte na primeira partida, ele saiu no intervalo, eu acho que devido até ao forte calor, né, lá na região, daí contra o Cruzeiro ele acabou não sendo relacionado, né? Ele já está naquela qualidade física ideal, se for de repente também isso que o senhor acabou não levando ele lá para Belo Horizonte. Como está o Alisson? Queria que você falasse da partida dele também hoje. Então, no primeiro tempo do jogo em Cianorte, ele sentiu muito o cansaço, né? Acho que isso afetou até o próprio desempenho dele, né? Teve uma taxa de erro muito elevada, não conseguiu dar fluência para o jogo, e acabou jogando abaixo daquele nível que a gente conhece ele e espera dele, né? Que é um jogador muito dinâmico, tem uma agressividade muito interessante, então traz essa virtude para o nosso time, e que é fundamental para se jogar em alto nível, e ele precisou de uma semana para aproveitar, para se condicionar, para treinar, para conseguir se aproximar do nível que precisa. Então a gente observou naquele jogo, ainda faltava um pouco, e ele aproveitou muito bem essa semana, e você já vê que ele conseguiu terminar o jogo. Se eu não me engano, talvez tenha sido o primeiro jogo que ele terminou, que ele jogou de forma completa desde que ele chegou no Curitiba. Então, acho que isso valoriza as decisões que foram tomadas antes, mas também a postura e o trabalho que o Alisson realizou no dia a dia para que ele pudesse suportar o jogo como suportou hoje, passando por uma fadiga temporária no segundo tempo, mas terminando o jogo de novo com bastante energia. Seabra, boa noite. Passado agora o Cianorte, Curitiba vira a chave novamente e tem a Chapecoense já na próxima quarta-feira. Um adversário muito diferente do que você encontrou lá em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro. Como é que você já começa a projetar essa partida? Porque a Chape é um time que não joga com a bola. Ela entrega a bola ao adversário e você, pela primeira vez, pelo menos no Brasileirão, vai ter que fazer um jogo mais propositivo. Tem uma transição muito forte, né? Quando ela rouba a bola, aí sim. Mas a gente sempre trabalha de forma alternada aqui com os auxiliares, né? Então o estudo e o material já está tudo preparado. Eu vou ter contato com ele amanhã à tarde,
E aí que eu vou realmente projetar, entender como é a Chapecoense, tomar as decisões estratégicas de como preparar o jogo. Mas aquilo que a gente prevê do jogo é um jogo muito difícil. É uma equipe que finalizou 5 vezes no campeonato e fez 5 gols. Né? Sofreu 30 finalizações num jogo, 25 no outro, e tem 4 pontos. Então tem uma grande resiliência, uma grande capacidade defensiva, e quando cria chances de alta qualidade. Então a gente vai ter que se preparar para esse cenário, porque é um adversário que já vem com um trabalho estabelecido, com uma sequência de trabalho e um conhecimento interno aí mais aprofundado das próprias dinâmicas, de como funciona o próprio jogo. Então, os jogadores têm muito domínio disso. O treinador já teve a chance de estabelecer a sua organização, os seus princípios, e vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe. E vamos ter que se preparar para um cenário, como você falou, que é muito específico. E aí a gente tem esse desafio de, primeiro, ser assertivo naquilo que a gente propõe como plano de jogo inicial, e depois de ter a versatilidade necessária que, eventualmente, pode ser exigida durante a partida. Seabra, boa noite. André Cavalcante, RPC. Acho que um elemento que mostra que o time foi bem hoje é que várias perguntas dos colegas aqui foram direcionadas sobre destaques individuais, né? E a minha pergunta também vai para um destaque individual que não foi citado até agora, que é o caso do Josué. Queria que você fizesse uma análise do desempenho dele hoje e como que você planeja utilizar esse jogador ao longo da temporada, aproveitando o seu conhecimento de dinâmica, de ritmo de jogo em diferentes competições. Você já falou bastante sobre isso. Um cara que é destaque, por exemplo, protagonista de Série B, ele pode ser um destaque, eventualmente, de uma Série A? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Josué é um jogador extremamente inteligente, cheio de repertório tático, tem uma leitura de jogo excepcional, provavelmente é um dos jogadores mais inteligentes com que eu já trabalhei, enxerga o jogo todo, tem repertório e leitura de espaço, é um jogador muito, muito, muito importante para a gente. Acho que ele fez um bom jogo. No Entre Linhas jogou ele e o Fabinho, acho que os dois foram bem efetivos, assim, no primeiro tempo foram acionados muitas vezes. O Josué deu uma assistência e fez um gol, né? Teve a questão do pênalti, que acabou perdendo, deslocou o goleiro, né? Mas a bola bateu na trave e saiu, acontece. Mas é um jogador fundamental para a gente, é um dos pilares da nossa equipe, e ele tem tudo para fazer uma grande Série A também.